Olá, voltamos. Você está no Reconnect, seu programa sobre espiritualidade da TVC para além da religião. Hoje aqui com a gente, Jová Mendes, falando um pouco nesse clima de final de ano, sobre Jesus, onde estava Jesus dos 13 aos 30, e a gente está permeando sobre todo esse bate-papo, esse universo muito interessante, né, sobre esse assunto. Roberto, antes de começar, fez uma pergunta interessante, Roberto. Você pode refazer para o Jová, para quem perdeu? Posso sim. Então, Jová, a questão da mulher, do machismo, da homofobia, as pessoas usam muitas vezes atitudes fascistas em nome de Jesus, colocando como desculpa que é algo bíblico, que é vontade de Deus, e muitas vezes usam em nome de Jesus práticas que Jesus não teve, atitudes que Jesus não teve. A gente pode falar então que o Novo Testamento não colou a isso? Não é que não tenha colado, é o seguinte, o problema é o seguinte: Jesus não deixou nada escrito, Jesus não deixou nem a igreja com placa, Jesus deixou apenas sua mensagem para que o homem a seguisse, né? Jesus não deixou nada escrito. Acontece que o primeiro evangelho, que foi o de Marcos, foi escrito em 69 depois de Cristo, de Mateus em 73 depois de Cristo, o de Lucas 85, e o de João Evangelista, João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse também, escreveu em torno de 90 a 95 depois de Cristo. As cartas de Paulo são de quanto? 50? 45, né? 45, a primeira 40, carta de Paulo, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses, é de 51 depois de Cristo. 51 depois de Quer Cristo. dizer, as cartas de Paulo são muito mais antigas do que os evangelhos, porque antes dos evangelhos serem escritos, no caso de Marcos, que foi escrito em 69 depois de Cristo, foi escrito em aramaico, as cartas de Paulo já circulavam nas comunidades cristãs. Então o que aconteceu? Como o cristianismo passou por Paulo e passou por muito daqueles escritores da época, né? Então quando eles foram escrever, por exemplo, o chamado, todas essas regras sagradas, então entrou muito o componente literal e, digamos assim, e tradicional dos judeus, porque Jesus era a favor das mulheres, e a mulher nos tempos primitivos, na igreja primitiva, a mulher tinha muito espaço nos tempos primitivos. Acontece que com o passar dos anos, os doutores começaram então a impor restrições, e também ao escrever eles colocavam lá, né, nos escritos, alguns componentes anti-mulher, quer dizer, restringindo um pouco a ação da mulher. Não foi o Cristo que determinou, foram exatamente os doutores, chamado na era pós-apostólica, né, que eles então começaram a escrever essas obras sagradas e colocaram então nessas obras sagradas o seu próprio ponto de vista. Não foi o Cristo que escreveu. Por exemplo, São Paulo tem um peso muito grande nessa questão das mulheres, que a mulher não deve falar, a mulher tem que ficar calada, não pode falar. Que foi Jesus disse isso para a mulher? Não. Foi o próprio São Paulo que colocou então o seu componente literal, representando o quê? A escala de valor, a escala e a formação a qual ele passou, que foi a escola dos fariseus, onde a mulher era totalmente discriminada. Então há uma compreensão equivocada do exemplo de Jesus. Exatamente, o exemplo de Jesus é totalmente diferente do que escreveram depois os doutores. Não quer dizer que a Bíblia não seja um livro sagrado, é um livro sagrado. Claro. É um livro sagrado, os santos evangelhos, né? As cartas do apóstolo São Paulo, o maior pregador do evangelho. Tudo na Bíblia realmente, agora, tudo passou por um processo humano. E muita coisa sofreu a influência cultural, doutrinal e familiar daquela época. E de quem escreveu. Exatamente. Assim como você bem citou, 40% a mortalidade infantil na época de Jesus era basicamente quase 40%, né? Quase 40%. E a expectativa de vida também partia por aí. Em torno de 40 anos. 40 anos. Pouco Claro, chegava a 50 anos. E como você também bem citou, os evangelhos são de 50 após Cristo, 69 para frente. 69 para frente. Então, desculpa misturar um pouco os temas, mas já a neurociência nos explica, nos diz, que é praticamente impossível nós lembrarmos de forma concreta de algo que aconteceu, por exemplo, há mais de 90 dias. Né? Os escritos dos evangelhos podem ter sido mal interpretados ou mal escritos por conta que, muito provavelmente, quem os escreveu não foi testemunha ocular dos fatos de Jesus? Por exemplo, nós tivemos dois apóstolos, dois evangelhos que foram escritos por pessoas que não conheceram Jesus, Lucas e Marcos, né?
Lucas e Marcos não conheceram Jesus. Eles saíram procurando, pesquisando, interrogando, buscando dados históricos para poder então escrever então esses dois evangelhos. Os que realmente conheceram Jesus foram Mateus, João, Marcos, André, Filipe, Bartolomeu, né? Esse aí conviveram com Jesus. Que os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos, né? Não, os evangelhos foram dados nomes, ou foram creditados aqueles evangelhos aos apóstolos. Dos quatro apóstolos, digamos assim, dos 4 evangelhos, 2 realmente foram escritos por pessoas que conviveram com Jesus. No caso, Mateus e João Evangelista, né? Que é o autor também do Apocalipse. Já no caso de Lucas, doutor Lucas, que era médico de Antioquia da Síria, esse não conheceu Jesus. Esse procurou Maria, procurou Pedro, procurou Paulo e procurou algumas informações nas comunidades cristãs. Sim. Ele foi uma espécie de um repórter, um historiador, para depois escrever. Marcos, do mesmo jeito. Marcos também não conheceu Jesus. Escreveu o seu primeiro evangelho em aramaico, que era a língua falada pelo povo pobre, que era chamado dentro do aramaico, aquele bem rústico, né? Porque na época de Cristo existia, por exemplo, o hebreu clássico, que era falado pelos doutores, pelos intelectuais, pelo pessoal da elite. Tinha também o grego rudimentar, que era falado pelos pobres, que era chamado o grego koiné, né? João escreveu, por exemplo, o Apocalipse, escreveu também o seu evangelho no grego rudimentar, que era o grego koiné, que era falado por pessoas dos mercados, eram falados por pescadores, lenhadores, gente simples. E o grego clássico, esse foi escrito por Lucas, quando Lucas escreveu o evangelho, escreveu no grego clássico, porque ele era um médico e era um intelectual. Então havia toda essa parafernália de muitas línguas na Palestina, e os evangelhos foram muito influenciados, os escritos sagrados foram influenciados exatamente por essas pessoas. Agora, eles não, por exemplo, foram 36 anos da morte de Jesus, passados 36 anos depois da morte de Jesus, foi que eles começaram então a escrever o que eles ouviram, o que eles presenciaram, mas realmente é um espaço de tempo muito grande. Você imagina, por exemplo, eu convivo, vamos supor que eu convivo com você toda a minha vida, por mais que eu conviva com você toda a minha vida, você, pai Bernardo, conta a história de Jeová depois de 36 anos. Você vai te convir comigo que vai sair um pouco com as informações um pouco distorcidas. Que são mais suas do que do exatamente. De Jeová. Então assim aconteceu naquela época. Então os escritos eram assim, e quando a partir daí foi de 69 para frente, com exceção das cartas de Paulo, então muita coisa foi escrita posteriormente. Claro que isso não, digamos assim, a versão não saiu 100% não, porque é natural que alguns lapsos tenham existido exatamente na hora de fazer a redação, né? Jeová, em relação à juventude de Jesus, ele era um jovem culto, né, alfabetizado. Que para a época era difícil, né? Ele leu as escrituras na sinagoga em Nazaré, então alfabetizado. Ele teve algum mestre ou alguém que fosse um mestre, né, que o influenciou, que ele enfim seguiu? No meu livro aqui, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, eu narro 2 professores, e foi pouco tempo, né, que ele foi então praticamente educado em pouco tempo. Ele passou por Levi e Zaqueu, que eram 2 pequenos professores medianos. Ele não passou parte da juventude com João Batista? Não, ele não conhecia, ele foi conhecer João Batista na hora do batismo. Ele não conhecia João Batista, era primo de João, porque João vivia no deserto da Judéia. Ele foi conhecer João Batista na hora do batismo. Quando João, tanto que João não conhecia Jesus. Quando ele veio no meio da multidão, ele sentiu pelo Espírito, no meio da multidão, ele conseguiu vislumbrar Jesus. Que alguns pescadores falam sobre uma suposto contato dele com João Batista, onde eles se isolaram, fazendo volta de pobreza, comendo coisas silvestres e tal. Não, isso não tem fundamento. Essa versão é furada. Então é o seguinte, na realidade, porque Jesus nunca conheceu João Batista. Inclusive eu falo nesse livro aqui. Aí quando ele foi se batizar no Jordão, chegou na região de Enom, que fica próximo à cidade de Salim, um lugar chamado Enom, na curvatura do Jordão, que ali milhares de pessoas se batizaram. Então ele chegou ali, no meio daquela multidão, João Batista vislumbrou Jesus pelo Espírito, né? Aí ele falou bem alto, ele disse: Ex agnus Dei, que tolis petiata mundo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele identificou Jesus nesse momento. Ele disse: Ex agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Então batizou Jesus. Jesus não conhecia, apesar de ser primo dele. Ele nunca foi essênio junto com João Batista. Jesus nunca teve contato com os essênios, eu falo no livro também.
essa questão dos essênios, porque hoje existem muitas versões no mundo todo, existem versões para todos os gostos, né? Cada um dá uma versão diferente. Como eu sou um historiador, trabalho em cima de dados históricos, né? Eu gosto mais de ir na história oficial, nos relatos históricos. Eu não gosto muito de tirar minhas conclusões em cima de fontes fictícias, não, sabe? Fontes que não têm embasamento. Não gosto muito, não. Né? Sim. Já no livro de Urântia, não sei se você conhece, escrito em 1955, mais ou menos, né? Ele cita Jesus, na adolescência de Jesus, ele era um adolescente problemático, por vezes prepotente, que tinha problema de relacionamento com a mãe, com inclusive irmãos, né? Você vê fundamento para essa... Com um adolescente normal, como nos nossos adolescentes de hoje em dia, né? Então você vê que isso pode... Você acha que isso pode estar acontecendo na época de Jesus? Não, como eu falei, como o livro de Urântia, dentre tantas outras obras fictícias, né? Infundadas, não tem como você acreditar, porque não tem fundamentação, não tem valor histórico, né? E não tem nenhum embasamento para você acreditar. Eu li o livro de Urântia, vi muita ficção, muita imaginação, como Hogan Kester escreveu uma obra em 86, dizendo que Jesus estivera na Índia, naquela época não tinha nem rota de acesso entre o Oriente Médio e o Tem um livro chamado Issa, a História Nunca Revelada. A Issa, que é chamada Issa, né? Louis Drac, né? Exatamente. Então não existe isso. Até porque quem morava naquela época no Oriente, quem morava no Oriente Médio, os povos que habitavam ali, nem sabiam da existência de gente na Índia e na China. Você sair de Jerusalém para a China são 8.000 quilômetros. Não tinha estradas, não tinha vereda, não tinha nada. Não tinha nem comunicação. A primeira comunicação aconteceu em 950 depois de Cristo, quando os turcos abriram uma rota de comércio, saíram de Constantinopla, atravessando Asfahan, o deserto do Irã, pegando então o Afeganistão, região de Sogdiana, Samarcanda, região do Hindu-Kush, até chegar exatamente à China. Isso foi feito em 950 depois de Cristo. Quem abriu essa primeira rota foram os turcos, que é a chamada Rota da Seda. Então, na época de Cristo, não tinha rotas de acesso para os países do Extremo Oriente. Que moravam no Oriente Médio não sabia nem sequer da existência de povos não há essa que habitavam exatamente, de jeito nenhum. Então, o Hogan Kester deu um lapso muito grande nisso aí. Não, é só para nortear quem está se reconectando aqui com a gente. Por que você pode afirmar que as suas fontes... Você é um historiador, um pesquisador, você usou fontes. Por que as suas fontes têm mais validade do que de uma pessoa que diz que Jesus morou, enfim, foi para o Tibete, conheceu Buda, ou que foi, enfim... como é que a gente pode determinar que as suas fontes, que a sua pesquisa, ela é mais fundamentada, ela tem mais validade do que de outro pesquisador? Inclusive tem aquele livro, né, Last Gospel, se eu não me engano, né, de Brian... não vou recordar do nome dele todo, que ele afirma, né, que ele é um historiador, né, um arqueólogo, e ele afirma que Jesus casou com Madalena, tiveram 2 filhos. Isso aí é furado, né? Na verdade é o seguinte, primeiramente, eu pertenci a uma instituição da mais alta credibilidade, que é a Igreja Católica. Primeiramente, eu fui estudante jesuíta. Os jesuítas hoje eles são praticamente a ordem que tem o monopólio das melhores informações do mundo. Sim. Nós temos a Gregoriana de Roma, temos as grandes universidades do mundo que são dirigidas pelos jesuítas. A ordem jesuíta é a ordem de maior credibilidade no universo. Se você for juntar hoje os arquivos do Vaticano, se você for juntar as prateleiras do Vaticano em termos de fontes documentais, dá uma extensão de 85 quilômetros só de documentos. Lá você vai encontrar a cópia do Código de Hammurabi, você vai encontrar, por exemplo, o Código de Ur-Nammu, o Código de Exu-Nana, você vai encontrar a Pedra Roseta, a Pedra Moabita, os documentos mais antigos da humanidade. O Vaticano os tem. Mas Jová, se isso é um patrimônio histórico, cultural, religioso da humanidade, por que Roma guarda isso com tanto... Exatamente, porque a Igreja Católica ela tem muitas informações preciosíssimas, que não podem ser reveladas para a humanidade. Nesse caso, informação é poder? Você tem alguma para revelar para a gente aqui? Não. E nem que eu tivesse, jamais revelaria. É o seguinte, primeiramente, a Igreja Católica ela é detentora desse monopólio de informações. Existe aí declarações de que eles vão abrir esses arquivos, alguns desses arquivos serão abertos a partir de 2033. 2033, quando a Igreja Católica vai com certeza abrir esses arquivos, que vai dar uma repercussão, uma turbulência muito grande nos espíritos. Mas por enquanto não pode ser dito.
Então, quando eu falo das fontes documentais, eu falo exatamente em fontes da mais alta credibilidade proveniente dos arquivos do Vaticano. Israel e o Vaticano, eles detêm o maior acervo documental se tratando de religião. E o Ocidente, o Brasil, a América Latina, os Estados Unidos, nós não temos nada. As nossas fontes são muito escassas, né? Então, quem tem documentos realmente autênticos, da mais alta credibilidade, é o Vaticano Sim. e Israel. E em cima exatamente desses acervos documentais é que eu faço minhas pesquisas. Você falou sobre a questão de uma revolução espiritual. Jesus, na sua juventude, voltando para a juventude de Jesus, ele teve algum contato sobrenatural com Deus, algum tipo de mediunidade, ou de contato, ou de sensação, sensibilidade, que ele já fizesse com que ele percebesse a missão que ele teria que cumprir? Mas Jesus, por exemplo, Nosso Senhor, Nosso Senhor tinha uma comunhão com o Pai, né? Eu narro no meu livro aqui onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, quando ele foi para o deserto, ficou muito tempo no deserto, cerca de uns 13 anos. Ele, além de cuidar da carpintaria, ele ficava também no deserto, ele tinha essa comunhão com o Pai. Havia exatamente essa afinidade com o seu próprio Pai. E Maria sabia também que o seu filho era de proveniência divina, porque quando ele foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao sumo sacerdote Simeão, Simeão pegou a criança e disse: Senhor, eu estou vendo o Salvador da humanidade nos meus braços. Agora deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos já contemplaram o Hamashia, o Messias de Israel. E disse para Maria: mulher, uma espada vai perfurar o teu coração. E este menino será causa de grandes edificações para a nação de Israel, como também motivo de muitas contradições. Então ele dava sinais de mediunidade exatamente, já na... Exatamente. Todo já tinha uma percepção de que realmente ele era o Messias, né? Na adolescência, na voltando aqui para o período que a gente está, período de final de ano, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Exatamente. Então, quando Jesus nasceu? Na verdade, Jesus teria nascido entre mais ou menos entre o mês de março e abril, mais ou menos, que era comum naquela época os pastores ficaram nos campos, né, com as suas ovelhas, né, levavam as ovelhas para o campo à noite. Esse período é uma tradição entre os meses de março até o mês de junho. Então Jesus teria nascido mais ou menos entre março e abril. O 25 de dezembro, na realidade, na antiguidade, era o nascimento do sol. Por exemplo, domingo, Sunday, dia do sol, né? Em inglês, Sunday, dia do sol. Então é o seguinte, Jesus teria nascido exatamente no mês entre março e abril. Esse 25 de dezembro, na antiguidade, era o nascimento do Deus Sol, o chamado o Natalis Invictus Solis, o nascimento do poderoso Sol. Como o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, que acabou com a perseguição do Estado romano contra a igreja, ele aderiu ao cristianismo, convocou o concílio de Nicéia, ele também criou o Natal, foi o primeiro imperador cristão a comemorar o Natal, em 312 depois de Cristo em Roma. Ele comemorou o Natal e transferiu 25 de dezembro no calendário antigo, que era o nascimento do Sol, para o nascimento de Jesus. E ele disse: eu estou deixando de adorar o Deus Sol e passo a adorar o Sol da justiça, que é Jesus. Então o 25 de dezembro não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus, é apenas uma coisa puramente convencional e criado pelo imperador Constantino, porque ele era devoto do Sol. Então ele trocara o Deus Sol pelo Sol da justiça, que era Jesus, né? Então a igreja acatou, o cristianismo acatou, mas é uma data puramente convencional e não real. Inclusive Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo, né? Exatamente, pela era antiga, ele teria nascido em 754 da fundação de Roma, né? Que equivale exatamente o ano, mais ou menos o ano 5 ou 4 da era antiga, né? Quando ele nasceu. É tanto que a partir da morte de Jesus, criou-se então o calendário cristão. Por exemplo, o calendário antigo, que é o nosso, foi feito em 46 a.C. pelo imperador Júlio César, que foi assassinado no dia 15 de março de 44. Então, 2 anos antes, Júlio César havia criado o calendário juliano. Esse calendário foi então reformado em 1592 pelo Papa Gregório XIII, e a partir de então o calendário deixou de ser juliano e passou a ser chamado calendário gregoriano, que passou por um pouco de reforma pelo Papa Gregório XIII. Porque hoje o mundo ele é regido por 4 calendários. Por exemplo, o calendário cristão hoje está marcando 2019, o nascimento de Jesus. O calendário muçulmano, que conta o tempo a partir da fuga do profeta Maomé, que aconteceu em 622 depois de Cristo. Então, por exemplo, hoje em 2019, no mundo muçulmano, o calendário
muçulmano está marcando 1441 da fuga do profeta Maomé. O calendário judaico, eles contam o tempo a partir do nascimento de Adão, que teria acontecido em 3.761 a.C. Você bota mais 2019, vamos para 5.780 anos, completou agora no mês de setembro, que é o Rosh Hashanah, chamado cabeça do ano, né? Então eles comemoram agora os 5.780 anos. O chinês, ele está em 4.717, né? 4.717 é o calendário chinês. Então a humanidade é regida por 4 calendários. Se você chegar em qualquer um desses países, digamos, se fosse pagar no cheque, né? Pagar no cheque. Você botar, por exemplo, hoje digamos assim... 2019, cara, rapaz, já 2019. faz 2000 anos que não é 2019. Você botasse, por exemplo, na data que nós estamos gravando aqui hoje, para o final do ano, né? Seria exatamente dia 17 de outubro, né? 17 de outubro, e digamos que você estivesse em Israel, você ia botar 17 de outubro de 2019, já perdeu o cheque. Então você tem que expirou, só 2000 anos. Você tem que botar 17 de Tishri, que é outubro, né? De Tishri, de 5.780. O cheque está certo. Se você for pagar no país muçulmano, digamos se fosse pagar no país muçulmano, você ia agora, aí você ia botar 1441 AH, ano da Égira. E assim, por aí vai, na China do mesmo jeito. Então, o calendário cristão, ele só serve para nós cristãos. O calendário cristão, ele só serve para o mundo ocidental. Não tem nenhum valor para os judeus, até porque os judeus não têm Jesus como Salvador. Jesus não é o Messias para os judeus, ainda espera o Messias daqui a 220 anos, quando o calendário hebraico completar 6.000 anos, então eles esperam o retorno do seu Messias, que não é Jesus. Jesus para ele não é simplesmente um profetinha pé de chinelo, não tem valor nenhum, né? Então, os muçulmanos sim respeitam Jesus como grande profeta, não como Salvador, respeitam Maria. Maria é uma das 7 mulheres bem-aventuradas do Alcorão, né? Porque está lá as 7 mulheres bem-aventuradas, então Jesus é muito respeitado entre os muçulmanos. Mas entre os judeus ele não tem muita expressividade, não. Mas o importante é que para a gente ele é o Salvador. É o Salvador. Exatamente. O que importa é nós seguirmos Jesus, nosso Salvador. Jová, muito obrigado. Muito obrigado por essa tua grande presença. Enorme. Lembrando aqui, quero enfatizar o livro do Jová. Posso dizer que esse é o livro definitivo hoje sobre a juventude de Jesus? Esse livro é fundamental porque vem com muito embasamento histórico, né? Quem lê vai se sentir realmente bem realizado, porque eu trago muitas fontes históricas e documentais, não fictícias, mas fontes realmente embasadas nos argumentos da história. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Então você sabe que reconectamos. Reconectamos. Então você sabe que você perdeu esse programa, ou parte desse programa ou qualquer outro programa nosso, você pode aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, ou ouvir o áudio desse e de outros programas através do nosso podcast, do Reconecast, em qualquer plataforma de streaming da sua preferência, seja Deezer, Spotify, Google Cast, Apple Cast. Então, em qualquer parte do mundo você escuta aqui a Reconnect ou vê a reprise desse programa. Agradeço mais uma vez, Jová Mendes, agradeço mais uma vez, Roberto. Obrigado a todo mundo, nos reconectamos. E muito obrigado. Até a próxima.